Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Gálatas 5,16. Aleluia. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, graças a Deus, que existe, aleluia, o outro lado nos advertindo e nos levando a viver, aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não tem como falar que vive no Espírito e anda na carne. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Senhor Pai maravilhoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo dia de sexta-feira, por ontem sábado e por esta manhã. E com certeza não ficará só aqui nesta manhã, porque nos aguarda uma obra ali às 10 horas da manhã em Medford e à noite na igreja Noiva do Cordeiro. E vamos, depois desses dois eventos, continuar fazendo a tua obra. Aleluia! Seja conosco, nos abençoe, fala conosco nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. E o povo de Deus possa dizer um amém bem forte para Jesus. Pode tomar o teu assento, por favor, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Aleluia! Eu louvo o nome do Senhor aqui, não porque nós estamos na frente dos 3 pastores, mas eu louvo a Deus por todas as palavras que já foram pregadas até agora. Pastor Geraldo, nosso pastor Carlos, pastor Joey, trouxeram um maná do céu para a nossa vida. Quem comeu maná do céu aqui? Eu comi. Maná do céu, coisa boa, né? Filé mignon, coisa para nossa alma, irmão. Ficar degustando, pensando, não é? Meditando naquilo que realmente foi transmitido aqui nestes dias. E o Espírito colocou no meu coração esta palavra confrontatória para trazer para nós nesta manhã também. O apóstolo Paulo aqui neste texto, ele é bem direto em dizer: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, e o tema nesta manhã que nós queremos falar em rápidas palavras é: andando e vivendo no Espírito, ou em Espírito. Esse Espírito aqui, se você percebeu, não está falando do Espírito do homem, mas está falando da terceira pessoa da Trindade Divina, chamado Espírito Santo.
Está falando deste agente maravilhoso, que não é uma força divina, que não é uma manifestação quando os servos e servas do Senhor clamam, não, mas é o próprio Deus, como uma pessoa maravilhosa, que vive na vida daquele que recebe Jesus como Senhor e como Salvador. Eu estou falando do próprio Deus, em espírito, que habita no coração daqueles que são considerados a igreja viva do Senhor, que é considerado o tabernáculo do Senhor. Então esse Espírito Santo, que processo maravilhoso, que obra maravilhosa que o Senhor faz, quando nós reconhecemos, confessamos, deixamos o pecado e falamos para Jesus que Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor, Ele então promete na sua palavra, que nós sabemos muito bem o que Ele fez ontem na nossa vida lá no tabernáculo, que o Espírito Santo, Ele vem, entra na nossa vida e derrama poder, unção, dá dons, levanta para o ministério. Ele passa a habitar na nossa vida, a morar aqui dentro da nossa vida. Mas também eu tenho uma palavra para dizer a vocês nesta manhã, que para alguns ficarão chocados, outros já conhecem, sabem e já estão conscientes. Toma cuidado, que aquele que habita em você, chamado Espírito Santo, Ele é santo, Ele é sensível, e Ele sendo santo e sensível, se nós praticarmos aquilo que contrariamente a palavra de Deus nos ensina, para que o Espírito Santo continue a habitar em nós e a ter conforto na nossa vida, Ele pode nos abandonar, Ele pode deixar este tabernáculo aqui. Preste atenção numa coisa: se nós chegássemos aqui na sexta-feira e a turma que passou neste lugar deixasse esse lugar uma bagunça, uma desordem, cheio de lixo, jogado coisas indesejáveis aqui dentro, você teria condição mínima de estar aqui dentro desse lugar confortavelmente? Se eles pegassem os colchões e jogassem no corredor, se eles pegassem os papéis higiênicos ou todos os outros papéis que foram usados para limpar a mão, o rosto, enfim, boros de água, e jogassem no corredor, nos lugares impróprios, você chegaria aqui e falaria comigo, com o pastor Carlos, com os outros pastores e com o Jean, que você estava confortável para estar aqui? Não, porque estava em uma completa desordem. É claro que você chegou, os quartos estavam postos, tudo estava limpinho, tudo estava preparado para você chegar, porque antes de você chegar neste lugar, pessoas passaram arrumando, organizando, limpando, deixando confortável para você chegar e estar neste lugar. É claro, irmãos, que a obra, como muitas pessoas falam, eu vou deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer isso, aquilo, e depois eu vou para a igreja, e depois eu vou servir ao Senhor. O mistério da coisa é: você vem como está, olha que coisa linda, você vem desorganizado, você vem com a alma toda suja, e depois que reconhece a Jesus, o Espírito Santo vem, Ele é o Consolador, Ele é aquele que limpa, Ele é aquele que cura, e Ele entra e começa uma limpeza, um sprinkling na tua vida, começa a colocar as coisas em ordem, e depois quando está em ordem, Ele, porque é santo, porque Ele é limpo, porque Ele é organizado, porque Ele é sensível, porque Ele é a alegria da nossa alma, Ele acomoda-se e diz: essa casa é o lugar que eu quero habitar, é aqui o lugar que eu preparei tudo, porque foi aberta. Escuta uma coisa, uma porta espiritual foi aberta, a porta da nossa vida, o nosso querer, o nosso livre-arbítrio. Não pensa você que Ele vai chegar de uma maneira deseducada, de uma maneira inconveniente, e Ele vai arrombar a porta do seu coração. Se você for em João capítulo 10, você vai perceber muito bem que somente existe um que chega e arromba, somente existe um que chega e invade, somente existe um que ele passa como um rolo trator na porta, derruba, chamado Satanás. Pelo contrário, o Espírito Santo, lá no Apocalipse diz que Ele chega aos corações e Ele bate: eis que estou à porta e abro. E aí quando nós abrimos a porta da nossa vida, da nossa espiritualidade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nós abrimos a nossa porta, tanto materialmente como é o corpo, como a parte espiritual, que é o nosso espírito, a nossa alma. Ele entra e começa uma obra maravilhosa de restauração, aleluia. Mas nós temos que abrir. Se nós não abrimos, pastor Joey,
Ele nunca vai entrar na nossa vida, porque uma das coisas que o Espírito Santo é, e eu me maravilho com Deus na pessoa do Espírito Santo, é que ele é educado, ele é muito educado, ele é muito sensível. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: nós não sabemos orar como convém. Tem hora que nós não sabemos orar como nós convemos orar. Tem hora que nós falamos determinadas palavras que nós não deveríamos falar, mas porque ele está em nós. Ele é o professor por excelência dentro de nós. Ele é aquele que nos ajuda. Diz o apóstolo Paulo que o Espírito Santo, quando vê, olha, essa palavra não pode chegar diante do trono de Deus, nem tampouco essa. Eu vou colocar esta sentença da maneira melhor para agradar o coração de Deus, porque tem um coração, tem um filho que está clamando e ele precisa ser atendido, porque eu estou na vida dele, porque eu estou dentro dele. Então ele intercede com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. O Pai entende e abençoa aquele filho que está cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Por isso que o Espírito Santo, irmão, ele é importantíssimo na nossa vida, na obra de regeneração, de restauração, de libertação na nossa vida. É importante o Espírito Santo. E aí Paulo aqui, ele coloca esse confronto para nós, uma luta que tem dentro do homem. Se nós entendemos primeiro que o homem, para andar e viver em espírito ou no espírito, existem duas divisões que precisam na vida dele em si andarem juntas, andarem convertidas, andarem em harmonia. Porque, irmão, é uma harmonia. Vou só falar aqui e vou completar essa frase. Tem que ser uma harmonia. Divisão do homem é que tem duas partes. Hebreus 4:12 vai falar da palavra, mas lá está mostrando a divisão do homem. Está dizendo: pois a palavra de Deus é o que? Viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até ponto de dividir o que? Dois pontos: alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A parte espiritual do homem é a alma e é o espírito. A parte material do homem é o seu corpo, com todos os seus órgãos internos, e até chegar nessa parte que nós temos exterior, o nosso estereótipo, não é? Aquilo que traz o complementar, não é? O finish na nossa vida, que é a pele, que é a estética do ser humano. É o corpo, com tudo que tem pelo lado de dentro, seus órgãos, com tudo que está pelo lado de fora. Essas duas partes. Mas, irmãos, percebam uma coisa. Por isso que Paulo aqui, no versículo de número 16, ele diz assim: andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência de quê? Da carne. Há uma luta. E agora eu completo a minha frase: para que viva o homem no todo que ele é, em harmonia. Primeiro, porque o homem foi marcado pelo pecado original. Sabemos muito bem disso, mas só para refrisar. E segundo, por causa do pecado, porque o pecado, ele brotou no coração de Lúcifer, não é que o nome foi mudado para Satanás. Ele então, podemos dizer assim, jogou aquelas setas malignas para convencer Adão e Eva, e depois que eles pecaram, isso fez parte da vida do homem. Mas há uma luta, irmão, porque a princípio Deus havia feito o homem para que não pecasse. A princípio o homem viveria eternamente naquele lugar maravilhoso chamado Jardim do Éden. E por causa do pecado houve uma divisão, houve uma falta de harmonia na vida do homem. Já parou para pensar, igual ali está na mão do pastor Geraldo ali em cima, o violão? Vou dar um exemplo do violão. O violão tem quantas cordas? 6 cordas. Cada corda daquela ali, quando você afina, ela é uma nota musical. Ela começa em Mi, termina em Mi. Mas entre os dois Mis, que a maior corda é a menor, existem as outras cordas que estão afinadas com, né, posições ou com tonalidades diferentes. Quando você coloca os dedos no lugar certo, sai determinadas cordas. Ali tem um afinador naquele violão. Se você então pegar a tarraxa e começar a mexer tanto para trás como para frente, do lugar central, que deve haver harmonia naquela nota, o que vai acontecer? A nota Mi, vou dar um exemplo, da primeira corda de cima maior, ela não vai mais tornar Mi, ela pode tornar Fá, ela pode tornar Sol, ela pode tornar qualquer outra nota, a não ser, ou
aquela nota que deve ser, que é a nota Mi. E aí quando você vai tirar os acordes, quando você vai englobar ao ritmo, o que vai acontecer? Ninguém vai querer ficar neste ambiente para poder escutar nada. Assim é a vida do homem. Antes do homem pecar, ele vivia em completa harmonia. A parte material com o espiritual era tomada num todo, porque Deus nos fez perfeitos, irmãos. Aleluia! Mas por causa do pecado, entrou a desarmonia na vida do homem. Mas eu louvo a Jesus, que Jesus disse assim: eu vou voltar para o lugar de que primeiro eu vim, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou ir, mas vou deixar um, que no original a palavra parácletos, não é? A palavra Espírito, no original, que quer dizer o Espírito Santo, está nos mostrando que é a mesma essência, é o mesmo poder, é o mesmo ser, é o mesmo Deus. Então ele disse assim: eu vou, mas quem vai ficar agora? Ele não vai salvar, ele vai agir para restaurar, ele vai agir para consolar, ele vai agir de uma maneira que ele foi designado pelo Deus eterno para agir na vida de vocês. Ou seja, ele vai vir para pôr em harmonia a obra da salvação e da restauração das vossas vidas. Aleluia! Por isso, irmão, eu tenho uma péssima notícia para o diabo: que aquele que está em nós, ele já começou a boa obra. Aleluia! Aleluia! Tem uma péssima notícia para essa carne: que aquele que está agindo lá dentro, ele está fazendo aflorar, brotar em nós a obra de harmonia do Senhor na nossa vida. Aleluia! Oh, glória! Há uma luta, irmãos. Há uma luta. Capítulo 7 aos Romanos, há uma luta na carne de Paulo. Aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero eu faço. A minha alma quer fazer as coisas espirituais, quer buscar o Senhor, mas a minha carne não quer. Minha carne quer os desejos da carne. É uma luta, é uma luta. Por isso que Paulo, né, ele declara no último versículo, e principalmente no versículo 1 do capítulo 8, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o quê? A carne, mas andam agora segundo o quê? O Espírito. Aleluia! Não há condenação, há uma luta dentro de nós. Paulo declara no versículo 16: andai. Pastor Geraldo disse aqui, e quando nós encontramos essas palavras, igual a palavra ide, fazei, levantai, é um imperativo, é algo que você faz a primeira vez, toma atitude de fazer, mas você não para, você continua fazendo. Aqui está dizendo: olha, ande hoje, ande amanhã, ande daqui um mês, ande daqui um ano, ande daqui a 10 anos, se Jesus não voltar. Todos os dias da sua vida, andai em Espírito, vivei em Espírito, fazei em Espírito, pensai em Espírito, praticai as coisas e no Espírito Santo e naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo não é só no retiro. Andar no Espírito Santo aqui, respeitando as pessoas e vendo coisas maravilhosas de Deus na sua vida e sentindo coisas maravilhosas, não é só hoje. Andar no Espírito é você se levantar neste retiro e colocar algo dentro da sua mente, no seu coração e na sua vida, e fazer essa carne sua converter, para que ela continue vivendo e andando no Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus, quem está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Porque o versículo 17, olha a luta aí que ele está dizendo. Versículo 17 está falando assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A carne vai desejar coisas da carne. E mais aqui embaixo nós vamos perceber muito bem o que a carne gosta. É um alimento para a carne. É um alimento para a carne, essas chamadas obras da carne. E o Espírito deseja as coisas que é do Espírito. Não tem jeito do Espírito Santo desejar que nós andemos em prostituição, porque não é uma obra dele. Não tem condição da carne desejar andarmos em amor, porque não é uma obra ocasionada pela vontade de Satanás e pela vontade da nossa carne, não.
A carne vai desejar e querer ser alimentada com as coisas que a carne pratica. Já o Espírito Santo que habita em nós vai querer que o nosso espírito, que a nossa alma viva, ande espírito e pratique o chamado fruto do Espírito. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Para isso, irmão, para que haja uma harmonia, para que essa luta, que sempre é constante, que as setas inflamadas que sempre são lançadas constantemente contra a nossa vida, possa realmente ter um controle absoluto e máximo do Espírito Santo, nós devemos buscar e deve haver transformação na nossa vida. Aleluia! Irmãos, se nós formos realmente transformados pelo Espírito Santo, olha o versículo de número 18, nós seremos livres da lei que Deus colocou, porque Deus estabeleceu a lei, sabe para quê? Para aqueles que andam segundo as obras da carne. A lei não é má. Se você começar a ler Romanos, você vai ver que é um tratado que o apóstolo Paulo coloca falando sobre a lei de Deus, que é a tirada, a lei toda, né? A lei cerimonial, a lei para as pessoas viverem, e principalmente os mandamentos espirituais que Deus deixou, chamados 10 mandamentos. Tudo desses 10 mandamentos é tirado e faz todo o compêndio para que o homem viva em harmonia espiritualmente e em comunidade. É tirado. E aí nós compreendemos que o próprio Deus, Ele nos deixa entender aos Romanos o seguinte, que se nós andarmos em obediência conforme a sua lei, essa lei não estará, vamos dar um exemplo de uma mão, sobre a nossa vida para nos punir, mas esta lei, ela vai guardar a nossa vida, para que a punição de Deus não venha sobre nós, e venha sobre, como diz a Bíblia, os filhos da desobediência. E aí, meus queridos e amados irmãos, quando somos transformados, segundo o versículo de número 18, sabe o que acontece? Nós não estamos debaixo da lei para nós podermos ser julgados, mas nós estamos debaixo da lei para nós podermos ser abençoados. Quem está entendendo, diga glória ao Senhor. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Segunda coisa que nós precisamos de entender, muito importante, está 1 Coríntios 6, 13, 14, 15, 19 e 20. A partir do versículo 3 está dizendo assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O Senhor que está falando do nosso Deus, nosso Jesus. Ora, se Deus ressurgiu o Senhor, ou ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando Jesus entra e restaura a nossa vida e transforma a nossa vida, quando o Espírito Santo vem e entra na nossa vida, este texto se cumpre na nossa vida, que não somente a nossa parte espiritual, mas o nosso corpo é tomado, é convertido, e o nosso todo está adorando e vai adorar e vai viver para poder servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Aleluia! Glórias a Deus! Fomos comprados, aqui o texto está dizendo. Foi um preço que foi pago. Satanás não pagou o preço, foi um preço pago por você e por mim. Está dizendo aqui, olha, a chamada de atenção de Paulo. Não sabeis que vocês foram feitos para ser tabernáculo, para ser morada do Espírito? Então, glorifiquem a Deus. Não só, que está dizendo, no corpo, não só no Espírito, mas também no corpo. Não só no corpo, mas também no Espírito. Sabia que tem gente que fala que é convertido, irmão, mas na hora que passa uma situação, nós somos tentados a isso. Não tem ninguém forte aqui na frente, não entenda isso, mas estou trazendo para todos nós. Sabia que quando nós somos tentados, quando Satanás manda uma flecha, ele quer que
a primeira área da nossa vida que seja tentada a pecar, que seja tentada a ser tomada por ele, inflamada é o nosso corpo, que aí nós reacionamos às partes sentimentais da nossa vida e começa a brotar a ira, começa a brotar o ódio, começa a botar as palavras torpes, os sentimentos errados. Mas nesta manhã, nestes dias de retiro, nós estamos aprendendo, nós somos do Senhor, somos templo do Senhor, Ele, aleluia, é o nosso Deus e nós somos dele. Vamos glorificar a Deus, porque Ele começou uma obra de transformação pelo Espírito Santo. E eu quero dizer novamente uma coisa maravilhosa para vocês, que quem começou a boa obra vai aperfeiçoar, vai terminar, e nós vamos viver a nossa vida espiritual e a nossa vida material, que é o corpo, em harmonia. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, faça-me viver em harmonia, cheio do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, o homem, ele pode até praticar essas duas áreas da sua vida, mas ele tem que saber escolher qual área que ele quer praticar. Primeira área na vida do homem se chama obras da carne. As obras da carne são conhecidas, não fica nada em oculto. E aí vai começar a nos mostrar quais são as obras da carne. Bem rapidamente eu queria mostrar para vocês que a primeira obra da carne se chama... Fala comigo, prostituição. Prostituição, irmão, é a mesma coisa de imoralidade sexual. Tem pessoas que acham que prostituição é só você vender o seu corpo. Não. Mas quando nós ficamos desenfreadamente com só na nossa vida, trocamos podemos dizer assim, trocamos a identidade ou a prática da nossa vida, deixamos de praticar o que é espiritual e só começamos a tentar praticar as coisas da carne, principalmente a chamado sexo, pensar só no sexo. Tudo é sexo, tudo, vê uma mulher passando e aí dá um desejo, enfim, todas as coisas relacionadas ao sexo, relacionadas à sensualidade. Nós caímos no chamada prostituição, porque prostituição não é só vender o corpo, prostituição é todo tipo de imoralidade sexual. Irmãos, preste atenção numa coisa e fica só para nós homens aqui, não é? As mulheres são pegas pelas palavras. Por isso que você deu aquela cantada maravilhosa na sua namorada, que é a sua esposa hoje. Confessa para mim aí, confessa. E ela, caiu na sua lábia. Mas o homem não. O homem, para convencer o homem, tem que ser palavras firmes, bem colocadas, para convencê-lo, bem afirmadas. O homem, você tem que ter um argumento muito sólido para ganhar o homem. Mas o homem, pelo contrário, se ganha por isso aqui, ó. Pelo olho. Irmãos, você olhar naturalmente para uma mulher, como diz um pastor falava, olhar a primeira vez e já desviar o seu olhar. Você olhou naturalmente, eu olhei o pastor Geraldo aqui agora, se passar alguém eu olho, mas não é olhar para você ficar assim, ó. E ó, cair no chão. Porque aí, querido, você começa a adentrar por essa área. Eu não quero segurar aqui, mas é uma área, escuta bem, eu estou parando aqui um pouquinho, porque é uma área que o diabo tem agido de uma maneira terrível na vida nossa, porque nós somos pegos por essa janela chamada olho, e quando nós abrimos essa janela carnal, humana, esta janela contamina a nossa consciência, e depois que contaminar a nossa consciência, ela vem e afeta, ela vem e traz a sujeira para quê? Para a nossa parte espiritual, e aí daqui a pouquinho, como diz a palavra, o nosso corpo inflama ele, e vai inflamar a alma, e daqui a pouco nós estamos no chamado engodo de Satanás. Por isso, irmãos, vamos pedir ao Senhor para que nós vivamos em harmonia, não só convertendo a nossa parte espiritual. O Espírito está pronto, amém, foi Deus que Deus vai voltar para Ele. Vamos pedir Ele para converter a nossa alma, nossos sentimentos, o nosso raciocínio, mas também que converta o nosso corpo, porque tem que ser todo o nosso ser convertido para a glória de Deus, transformado para a glória de Deus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus e aleluia. Olhou a primeira vez? Desvia o seu olhar, meu irmão, porque se você colocar o olho de novo, você vai estar pecando. E aí quando você olha de novo,
você não vai olhar para um simples fato de ser uma pessoa que passou perto de você, mas vai Satanás inflamar sua carne, e aí você vai começar a cair nessa chamada aqui, ó, imoralidade sexual, porque aí vai brotar pensamentos infrutíferos. Não vou nem chamar de frutífero, porque fruto é coisa boa, né? Fruto é coisa boa, infrutífero, e aí nós vamos pecar e desagradar a Deus, e aí começa uma obra regressiva na nossa vida. O que Deus tem para nós, escuta bem, é uma obra progressiva, é uma obra crescente, é uma obra que nos faz subir escadas, que daqui a pouco a porta se abre e nós vamos entrar no céu, para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus. Segunda chamada obra da carne aqui é a chamada impureza. Pureza. Irmãos, nós precisamos de ter muito cuidado com os pensamentos impuros, com as obras impuras, com as falcatruas, com todas as coisas que nos levam a viver uma vida suja, uma vida de impureza. Poderíamos ficar aqui o tempo todo falando. Terceira obra que aqui fala, chamada obra da carne, é a chamada lascívia, não é? Chamada lascívia ou sensualidade. Aí tem pessoas que falam assim, tem a ver com a parte também sexual. Ah, mas é só mulher só mulher com a roupa apertada, com a roupa decotada, que é sensual. Sabia que tem homem que se veste sensual também, que ele coloca um perfume, não estou falando que é pecado usar perfume, que eu gosto de perfume, mas ele coloca aquele perfume, ele nem passa a saber o nome do perfume da pessoa, aquela origem daquele nome. Se você for no mall, só um toque para você, existem nomes de perfumes que estão ligados às divindades gregas, aqueles deuses de sensualidade. Aí você espreia o perfume e daqui a pouco exala, mistura. Não é porque determinados perfumes com o nosso suor, com a nossa pele, dá determinado cheiro, e daqui a pouco infelizmente estamos causando sensualidade. Não é só nas mulheres, é em nós também. Levanta a mão no nome de Jesus aí, que isso caia por terra na nossa vida, porque Deus não nos fez para sermos sensuais, mas Deus nos fez para nós sermos servos abençoados, para glorificar o seu nome nesta manhã e para todos sempre, aleluia. Outra coisa interessante, chamada idolatria. Idolatria não é só se prostrar diante de um ídolo, irmão. Não é só pegar uma imagem de escultura. Tem várias coisas que pode ser idolatria na nossa vida. Carro, trabalho, nosso eu pode ser a nossa idolatria. Eu me amo tanto a ponto de eu ser mais importante do que qualquer pessoa e do que o meu próprio Deus. Toma cuidado com idolatria, porque a idolatria também pode ser contextualizada à nossa vida e é uma obra da carne. Vocês sabiam também, olha que coisa interessante, que existe crente feiticeiro? Vai ficar em nome de Jesus. Pega aí, pastor. Sabia que tem gente feiticeira? Aquele pastor está pregando, ele podia gaguejar. Aquele tocador podia errar todas as notas e não conseguir mais tocar. Aquele irmãozinho podia errar o texto. É feitiçaria evangélica. Mas nesta noite nós vamos ficar intercedendo. Nós vamos converter nessa manhã converter o nosso coração. E nós, quando vemos alguém errar, vamos pedir: Deus abençoe meu irmão, ele errou, mas o Senhor vai fazer ele acertar. Para glória do teu nome. Nós somos abençoadores. Quem é abençoador aqui nesta manhã de glória? Aleluia. Se alguém, irmão, vier tentar denigrir a imagem de alguém, o Espírito Santo nessa manhã, eu quero profetizar, ele vai te dar discernimento para você poder entender que aquilo é feitiçaria, que o diabo está tramando algo para que você camufladamente torne-se uma pessoa que amaldiçoe as outras. Aí quando alguém, um exemplo, deixa de vir à igreja, quando alguém talvez está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus,
Toma cuidado, que o diabo vai usar os seus emissários para fazer você juntar esses grupinhos e começar a falar contra essa pessoa. Isso é feitiçaria. Mas nesta manhã, Deus chamou os homens que estão aqui para ser abençoadores. Quem é abençoador aí? Quem vai reverter isso na sua vida? Diga glória a Deus e diga aleluia. Toma cuidado. Outra coisa que o diabo vai tentar agir no nosso meio, que se chama a obra da carne. Toma muito cuidado com isso aqui, irmãos. Inimizade. Eu não gosto do irmão Vilmar não, porque o irmão Vilmar põe a música muito alta. Eu não gosto do pastor Geraldo não, porque toda vez que o pastor Geraldo vem orar por mim, ele põe a mão pesada na minha cabeça. E daqui a pouco o diabo vai fazendo brotar os sentimentos das obras da carne. Vai nos fazendo desconverter, vou usar essa palavra para você poder entender melhor. Regredir, andar para trás igual caranguejo. E nós vamos começar a causar em nós e no nosso meio a chamada inimizade. Quem crê que Deus nos trouxe nesse lugar para nós unirmos mais ainda as nossas forças? Diga aleluia, diga glória a Deus. Quando alguém se levantar para poder tentar você a odiar aquele irmão, por mais que você, aleluia, está vendo, em nome de Jesus, que Deus possa colocar no seu coração um sentido e uma vontade, que independente como ele esteja, de você se unir a ele, para resgatar ele, para levantar ele, porque são os fracos sendo levantados pelos fortes, e eles sendo fortalecidos, na mesma igualdade, juntos, unidos, e esta palavra, e este sentimento, vai cair por terra, no nome de Jesus. Coisa terrível esse aqui agora. Ciúme. Meu Deus. Que sentimento terrível, irmão. Vocês lembram que eu preguei outro dia lá na igreja, falando nos 12 horas? Alguém que estava lá à noite vai lembrar que uma das obras que o Espírito que agiu em Jezabel age, é isso. Ele vem para ter ciúme das pessoas que estão sendo usadas, das pessoas que estão bem com Deus. O diabo, infelizmente, vem para inflamar as carnes e colocar ciúme na vida das pessoas. Ninguém aqui precisa de ter ciúme com ninguém, porque ontem o pastor Joey foi muito propício em pregar que Deus tem para todos nós a unção do Espírito Santo. Deus tem para todos nós ferramentas. Deus não quer que um seja mais usado que o outro. Deus vai dar a todos, é para todos o dom, é para todos as bênçãos, é para todos os frutos, é para todos a obra de Deus. E Deus se encarregará de usar todos segundo a vontade que Ele tem para cada um de nós. Glória a Deus. Guarda um ouro para você, aprenda um ouro comigo aqui nessa manhã. Não tenha ciúme de ninguém para ser usado. Sua hora vai chegar. Amém. Mas tenha prazer no seu coração. É meu prazer quando eu vejo alguém, irmão, sendo usado. Que alegria que causa isso no meu coração. Porque Deus não levantou só a mim para ser usado. Deus não levantou só os líderes da igreja, ou só aqueles que não são líderes, mas estão sendo usados. Não só eles. Deus levantou todos nós. Então quando você vê alguém sendo usado, tenha alegria no seu coração, que Deus está fazendo a obra através do seu irmão. Quem pode dizer glória a Deus e aleluia? Saia de nós todo ciúme no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Esse aqui é pesado, hein? Que coisa terrível. Ira. Essa área o diabo age tanto na vida das pessoas. Fica irado à toa, brota ira. Parou, não andou no trânsito, o diabo quer jogar a seta da ira no nós. Alguém te deu um empurrãozinho, o diabo quer jogar a seta da ira. São tantas circunstâncias que a ira quer brotar na nossa vida, mas no nome de Jesus ele não vai conseguir, porque maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Vale um glória aí, amém? Meu Deus. Esse lugar é só meu. Egoísmo. Nós percebemos isso nas crianças. Não sei se vocês já viram.
Quando você tem um filho de faixa etárias diferentes, por mais seus filhos são crentes, os meus filhos são crentes, mas você percebe que, um exemplo, se um ganha uma coisa e o outro brota aquele interesse, aquele outro quer. E aí o que é mais velho, que tem mais compreensão, não quer emprestar para o mais novo. Aí fica aquela luta, o mais novo, aquela competição, né? O mais novo quer do mais velho, o mais velho não quer entregar. Isso se chama egoísmo. Isso tem a ver muito com o nosso eu, o nosso egocentrismo. Nesta manhã, Deus vai quebrar isso na nossa vida, porque se Deus nos abençoou, vamos abençoar a vida das pessoas no nome do Senhor Jesus. Amém? Tinha muita coisa para falar sobre isso. A igreja primitiva não era uma igreja egoísta, era uma igreja participativa, solidária, uma igreja que se preocupava com todos. Vamos preocupar uns com os outros, irmãos. Amém. Vou dar um exemplo, posso usar seu nome, irmão Celso? Se o irmão Celso não for, e você, tá bisado aqui, manda um texto, isso é amor. Se preocupar com ele, isso é falta, porque nós não queremos isso na nossa vida, de egoísmo, que o egoísmo saia da nossa vida, que ele não ocupe o lugar, mas que sim, ocupe o desejo de nós vermos o nosso irmão abençoado e preocupado através das nossas orações e do nosso cuidado por ele. Facções, é o meu grupinho, foi falar demais isso aqui. É a minha igreja. Não tá bom aqui, eu vou dividir esse grupo. Esse grupinho aqui é o grupinho do geral. Esse grupinho aqui é o mais espiritual. Esse grupinho aqui é o que fala do futebol. Esse grupinho aqui é o grupinho do trabalho. Os trabalhadores. Não, irmão, não existe isso. Não pode existir isso na igreja. Porque quando há facção, quando há divisão, e presta atenção, divisão não é só formar o grupo. Divisão, facção, é nós também não aceitarmos aquilo que Deus está dando como direção para o líder da igreja, para o líder do departamento. E você pode até não querer, mas se é o Espírito Santo que está, aleluia, direcionando, e você está cheio do Espírito Santo, fala com ele: Espírito Santo, a princípio eu não estou aceitando, eu não estou de acordo, mas Espírito Santo, me mostra. E se for de Deus, a liderança, a direção de Deus na liderança, Deus vai mudar no seu coração e vai mostrar para você o que Ele tem para a nossa vida, como está dizendo, que são coisas boas, agradáveis e perfeitas dele para a nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Facção tem dividido muitos ministérios. E aqui, vou falar contexto da América, está acontecendo demais. No Brasil também já está chegando. Conheço muitos pastores, já está chegando. Pessoa que chegou ontem para a igreja e talvez não virou nem ninguém, mas virou um diácono, alguma coisa, alguma liderança, ou até mesmo é uma pessoa que Deus começa a usar com os dons, já começa a ter uma influência, e aí o diabo coloca o desejo no coração dele de rebeldia, de facção, de dividir o grupo. Daqui a pouco ele sai e leva um grupinho e abre uma igreja. Eu vou usar o nome, desculpa, porque a casa de Deus, quando é séria, ela não é fundo de quintal. Uma igreja séria, ela pode ser até pequena, mas ela é cheia, ela é grande, porque aos olhos de Deus, 10 ou 1000 ou milhares é do mesmo jeito, mas tem que ter seriedade e ser quebrada essa maldição chamada facção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha aí. Será que só tem lá na noiva do Cordeiro? Ou só tem lá na aliança? Inveja, irmão. Coisa terrível. Não precisa te falar muito, né? É difícil uma pessoa ver. Meu Deus, dentro de mim tá. Ou junto com mais um, mais dois. Como eu tinha vontade que o irmão Vilmar quebrasse, ficasse pobre e eu comprasse aquele troque do irmão Vilmar. Meu Deus, quem é que vai falar em mistério? Guarda ele, Jesus. Sabia que tem gente assim? Escuta essa! Meu Deus, como que podia morrer o irmão? Vou dar um exemplo. O irmão Chalim podia morrer, porque aí eu ia ser pai da Luana, pai do Juninho e esposo da Céia. Sabia que tem pessoas invejosas, que elas desejam a sua posição, elas desejam a sua mulher, elas desejam a sua roupa, desejam o seu carro, a sua companhia, mas esta manhã Deus já arrancou
Aleluia. Vai falar, Tudo que está aqui está no texto, viu? Irmãos, bebedices. Terrível. Vou dar uma recomendação a vocês, acima de tudo, que nós temos como pensamento ou não. Para mim, que eu no passado já fui um beberrão muito grande, eu acho que nós precisamos evitar determinadas coisas que nos apegavam muito, que atrapalhava a nossa parte espiritual junto com a parte material de ter harmonia. Então, se você, uma recomendação, está sendo liberto neste retiro, está buscando a libertação das bebidas, do álcool, dessas áreas na sua vida, eu te recomendo a você não colocar nenhuma gota de álcool na sua vida, porque isso pode ser uma pequena porta, que se você começar, um copinho só, vira 2 copinhos, vira 3, vira 4, e outro, foi bom pastor Geraldo lembrar, eu estava saindo que eu ia pegar o Darlin, que eu dei carona para ele, depois ia pegar meu cunhado Alessandro, por causa de uma bituquinha de cigarro, que jogaram da janela do meu prédio, tem um molde do lado do meu prédio, já estava pegando fogo, por causa de uma faísquinha, irmão, pode ocasionar um fogo. Por isso, a minha recomendação para vocês podem fazer o que vocês quiserem, nós somos livres, mas se você quer viver, se você quer andar no Espírito Santo, não deixe esta pequena porta que no passado você foi escravo aflorar a sua carne. Aliás, guarde isso na sua vida. Se você quer viver em espírito, tem que ter harmonia entre a parte espiritual e a parte material, a parte material e a parte espiritual, porque pelo contrário, se não houver uma harmonia, uma conversão, uma transformação, dia após dia, vai brotar a parte mais fraca, e ela vai ser o veneno para nos levar a cair e nós estarmos longe da presença e sem o Espírito Santo aí. Então eu recomendo a você, se você tem fraqueza para essa área ou para qualquer outra área, não abra essa porta na sua vida. Tome suco, tome refrigerante, tome água. A água é a melhor bebida do mundo. O pastor pregou aqui ontem, falou, nós somos compostos de água. Não abra essa porta na sua vida, porque o diabo quer nos derrubar. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E a última área da nossa vida se chama orgias. Como eu disse para os homens, nós temos uma tentação muito grande a cair na nossa área sexual. Orgia quer dizer o relacionamento sexual com mais de uma pessoa. Você se relacionar com o sexo oposto, ou você, no nosso caso somos homens, relacionar com mais de uma mulher. Isso é orgia, não é? Chamada promiscuidade. Vamos tomar cuidado dessas áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria pegar aqui para simbolizar, por favor, este balde. Sabe o que nós temos que começar a fazer a partir deste retiro? Aqui é o lixo. Prostituição. Eu te elimino da minha vida. Pureza! Eu te elimino da minha vida. Sensualidade! Eu vou sentir a presença de Deus. Sai da minha vida. Feitiçaria! Idolatria! Sai! Inimizade! Seu lugar no lixo. Egoísmo! Você também é o lixo. Ira! Sai ira da minha vida, eu quero ser pacífico. Sai da minha vida no nome de Jesus. Ciúme, oh, coisa terrível. Ciúme, sai da minha vida no nome de Jesus. Inveja, oh, troço terrível. Sai da minha vida em nome de Jesus. Quero ver o meu irmão prosperar, vale em glória aí, amém? Sentimento de facção, vai sair da minha vida também no nome de Jesus. Orgia, jamais. Quem é fruto do meu relacionamento sexual. Sem falar que orgia é você estar fazendo relação sexual com a sua esposa e pensando na namorada. Aí, ó, tá vendo? Do passado. Olha aí também, hein? Coisa do passado. Vale o amém dos irmãos? Amém? Sai a orgia da minha vida no nome de Jesus. E por último, bebedice, nunca mais você vai me dominar no nome de Jesus. Um aplauso ao nome de Jesus.
coisa não, pastor. Mas, para nós terminarmos. Aleluia. Mas, escuta bem, as obras da carne, está dizendo assim todas elas: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se nós continuarmos a insistir com estas obras, eu tenho uma palavra para vocês: a porta vai se fechar. Mas, por outro lado, vai nos mostrar que nós precisamos, os frutos do Espírito Aleluia. Paz, irmão, não é só viver para a expressão. Paz não é só viver. Não tem guerra na América, ou está tendo guerra lá no Iraque, lá no Afeganistão. Não é só ter guerra com armas, mas dentro de nós pode estar tendo guerras internas. Paz é ter a presença de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz da nossa vida. Paz. Autocontrole. Tem um controle. Aí você fala assim: pastor, eu sei ter autocontrole. A palavra está falando eu tendo controle. Presta atenção. Só quem vai nos fazer ter autocontrole é quando Ele controla o nosso eu. Quando Ele controla o nosso eu. Quando Ele pega a direção, a marcha, o acelerador, o freio, a embreagem, os retrovisores, toda a cabine, todos os pneus. Quando Ele pega a máquina da nossa vida, Ele controla a nossa vida, o Espírito Santo. E aí Ele nos faz produzir autocontrole. Amém? Então por nós mesmos não tem jeito de se controlar. Os impulsos são muito fortes, irmão. O pecado é muito forte. Mas quando Ele está na nossa vida, vai haver autocontrole. Amém? Amém. Coisa boa, né? Alegria. A alegria do Senhor é o quê? Nossa força. Quando nós alegramos a Deus, Ele faz nós termos também alegria e Ele nos fortalece. Aleluia. Irmão, tão difícil, mas Ele pode fazer isso em nós. Amém. Amor. Amar. O amor, escuta uma coisa, ele é incondicional. Incondicional. Pedrinho, eu tenho que te amar mesmo você não me amando. Pra carne, pastor Geraldo, é difícil? É! Mas para a carne convertida não é difícil. Porque quando há uma harmonia entre o espiritual e o material, quando Deus toma todo o nosso corpo, sabe o que vai acontecer? É muito fácil amar, porque Ele é amor, Ele está em nós. Ele vai nos fazer amar incondicionalmente. Quem precisa do amor de Deus aí, diga glória a Deus. Então se Ele vai fazer você amar, Ele vai fazer você amar a Ele, sentir esse amor. Ele vai fazer com que você também ame as pessoas incondicionalmente. Amém? Amém? Amém. Mansidão. Ser manso. Por isso que eu quero profetizar. Quem quer receber, levantar a mão aí, sem sabedoria. Por isso que eu quero profetizar para os solteiros. Fica com a mão levantada. E para aqueles que são casados, que por mais que não seja positivo e negativo na sua casa, seja, agora está sendo negativo e negativo, positivo e positivo, está junto. Diz que os polos iguais não se atraem. Positivo com positivo, negativo com negativo. Não se atraem. Por isso que eu vou profetizar que se você for de uma maneira e a esposa sua está sendo da mesma maneira, Deus vai mudar ela, ou Deus vai te mudar. Sabe para quê? Para que haja um balanço na sua casa. E na hora que você, aleluia, começar a falar demais, ela vai ser mansa. Na hora que ela falar demais, você vai ser manso. E Deus vai operar no seu casamento. Em nome de Jesus. Isso não é só para o casamento. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Não tem hora que nossos patrões estão iradíssimos. Aí Deus coloca a mansidão no seu coração para você ficar calmo. E o nome dele é adorado na sua vida. Amém? Irmãos, isso é muito importante. Repita comigo: fidelidade. Ser fiel. Ser fiel ao patrão. Ser fiel às amizades. Ser fiel ao pastor. Ser fiel a Deus. Ser fiel à esposa. Ser fiel aos filhos. Ser fiel em todas as áreas da nossa vida. Seja fiel.
irmão. Porque se Deus é fiel com você, seja fiel. Mesmo as pessoas não sendo fiéis, seja fiel, seja leal. E Deus vai ser adorado na sua vida, amém? Bondade. É uma área muito difícil também. Mas Deus precisa trabalhar na nossa vida todo dia. Ser bom, irmão. Não é importante, seja bom. Seja solidário. Plante sementes na vida das pessoas. Não fique esperando, não. Está alguém necessitado? Planta semente. Se nessa área nós somos difíceis, vamos pedir: Jesus, trabalha na minha vida, Jesus. Eu quero ser bondoso. Quero, semear a bondade na vida das pessoas. Ser benigno tem a ver com a benignidade, não é? Tem a ver também com a bondade. Eu acho que eu tenho outra explicação aqui para benignidade. Deixa eu ver aqui. Ser amável, amabilidade, compaixão. Estão lembrando daquele homem chamado samaritano? Quem está lembrado do samaritano, da parábola do samaritano? Está dizendo que os religiosos passaram, que eles vieram, passaram a passos largos, só olharam. Mas quando desceu o samaritano, que é Jesus, né? A parábola não mostra que é ele cuidou do ferido, ele foi amável, ele foi compassivo, ele demonstrou compaixão. Meu irmão, se você vê alguém caído, se você vê alguém machucado, se você vê alguém no estado ruim, seja compassivo com essa pessoa, porque o nosso Deus, ele é compassivo conosco. Vamos aprender como o samaritano. Se ele foi compassivo, se ele demonstrou ajuda, se ele demonstrou amor, vamos ser compassivos com as pessoas, benignos com as pessoas, porque isso é vontade do Espírito Santo na nossa vida, amém? Fala comigo: paciência. Quando a gente é solteiro, né? A gente não tem paciência. Quer namorar e já quer casar. Quando nós estamos em determinadas áreas, vamos levar para a nossa área profissional. Meu Deus, não tem jeito. Esse ano. Tem que ser esse ano. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. E nós não esperamos. A Bíblia fala: esperei com paciência pelo Senhor. Não é esperar por paciência pelas pessoas, mas pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tirou-me. Olha a mão de Deus agir na hora da nossa paciência. E tirou-me de um lago de charco e lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Se você for paciente, esperando Deus agir na sua vida, nas situações da sua vida, pode ter certeza de uma coisa: na hora certa Ele vai firmar os teus pés na rocha e você vai estar seguro e abençoado pelo Senhor. Diga glória a Deus e aleluia. Estas qualidades, amados, eu não quero jogar fora. Essas qualidades eu quero pegar para mim. A boca do lixo está tampada. Aleluia. Porque a Bíblia fala, volto para o texto para nós começarmos a terminar. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é todos esses 9. E diz que para aqueles que vivem com todo esse fruto na sua plenitude, com as suas ramificações do fruto, com cada maneira do fruto agir na nossa vida, não há lei que impeça você a agir dessa maneira. Não há lei que impeça você a agir com fidelidade. Não existe, a lei de Deus não impede, porque a lei de Deus está ligada neste fruto. Ninguém pode impedir você a amar. Quem pode impedir você a amar? Ninguém. Até aquele que odeia não pode impedir você de amar ele. A pessoa fala assim, o que ela vai falar? Eu te odeio. Você fala: eu amo. Não tem como impedir. Né? Ser manso. Irmãos, quantas horas, só para nós terminarmos essa parte aqui, você poder entender, quantas horas na nossa vida que aparecem os loucos, irados, saindo fogo pelas ventas, e você está manso. Você quebra ele. Quebra ou não quebra a pessoa que chega com ira perto de você? Você quebra ele. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele prevalece sobre as obras da carne. Não tem jeito. Não tem maneira de alguém tentar destruir quando você está cheio do Espírito Santo e você está dando flor, está dando fruto. Não tem jeito de destruir, porque a luz vai prevalecer contra as trevas. Quantos podem dar um glória a Deus e aleluia nesta manhã? Aleluia. Para nós começarmos a terminar, irmãos, o texto fala que todos aqueles que praticam este fruto, chamado fruto do Espírito Santo, herdarão
o reino de Deus, e contra este fruto não vai haver lei. 4 diferenças rapidinho para você entender, importantes, que vão marcar a sua vida com excelência. Você precisa diferenciar entre dons e frutos. Tem gente que não sabe diferenciar dom de fruto. Os dons são ferramentas, são dádivas emprestadas por Deus para os homens exercer o seu ministério com eficácia, expulsar demônio, orar com fé, curar enfermos, não é isso? Ter visões, falar em línguas, fazer coisas miraculosas, prodigiosas, sobrenaturais, e aí pessoas serem libertas e Jesus ser crido com mais evidência por causa dos dons na vida da sua igreja. Mas os frutos, irmãos, escuta bem, são qualidades dadas por Deus ao homem, mas para expressar ajuda ao próximo e glorificação no nome do Senhor. Por que eu vou dar fruto, pastor Geraldo? Para que alguém colha o fruto e alimente a sua vida com fruto. Aleluia! Para isso, se você é bondoso e você está dando fruto de bondade, e eu preciso da bondade, eu vou comer da vida do irmão Silval a bondade. Você é abençoado. Quem quer dar fruto para abençoar vidas aí? Fica aí. Então há uma diferença entre dons e frutos. Os dons são ferramentas para você curar as pessoas, para agir no sobrenatural. Mas os frutos, irmãos, é para você servir as pessoas. Aleluia! Para você glorificar a Deus. Porque a diferença está aí entre você ser e fazer, e entre aquele que não faz e não é. É a grande diferença. Outra coisa, guarde bem isso no seu coração. Diferença entre dons e frutos. É bom ter dons? Sim, mas é melhor ainda ter frutos. Dá fruto, aleluia! Entre, segunda coisa, carisma e caráter. Sabe a diferença? Carisma, escuta bem, é uma habilidade inata de alguns seres humanos de conseguir encantar, persuadir, fascinar ou seduzir um outro indivíduo através da sua forma de ser e de agir. A etimologia, ou seja, o significado vem da palavra carisma no grego, que quer dizer graça ou favor. Por isso que a gente usa quando se fala dos dons, não é? O carisma, né? O carismata, não é? Os dons do carisma, da graça, é um favor, é algo que vai fazer do seu ministério, da sua vida, se despontar, e aí você vai encantar muitas pessoas por causa da sua maneira de se expressar, da sua maneira de levar a palavra, da sua maneira, podemos dizer assim, de cativar a atenção das pessoas por causa do seu jeito de se expressar como pessoa. Escuta outra coisa também. Um indivíduo carismático é aquele dotado de carisma, que possui um conjunto de qualidades que caracterizam ele como sujeito notável, admirável ou fascinante aos olhos dos outros indivíduos. Quando essa adoração popular passa a ser demasiada, caracteriza-se pelo fato de ser chamada essa pessoa de fanático ou de fanatismo popular, ou seja, uma paixão cega, escuta bem, que leva uma pessoa, um grupo a cometer atos absurdos em prol de uma figura pública, não é? De uma figura que quer se colocar, o que está sendo colocada como exemplo e que tem vários seguidores. Por isso que você vê pessoas que estão na mídia, nós podemos considerar como pessoas carismáticas, porque aquilo que elas estão expressando, estão levando multidões a reverenciar, estão levando multidões a ovacionar elas como pessoas de destaque. Mas caráter, meu irmão, é completamente diferente de carisma, de pessoa que tem esse carisma. Escuta bem o que é caráter. Caráter é uma forma predominante de agir de cada um. Caráter, ele é individual, o resultado da junção de todos os traços comportamentais do indivíduo. Caráter, escuta também é chamado de índole, de temperamento, de natureza de uma pessoa. As qualidades, escuta bem,
tanto boas como más dessa pessoa vão determinar o seu caráter. Então nós não precisamos, presta atenção, para termos caráter, está na mídia. Você pode ter carisma, mas não ter caráter. Sabia disso? Você pode ser um bom, vou só trazer, um bom locutor de rádio, levar pessoas, milhões, multidões e multidões a ovacionar, a reverenciar a sua maneira de expressão, e você ser até um ídolo dessa pessoa, entre aspas, você ser um fã dessa pessoa por causa da maneira carismática, deste dom, deste favor que está nela, dela poder persuadir as pessoas com a sua maneira. Mas caráter, irmão, você não precisa de estar na rádio, que é o exemplo que eu estou dizendo, para você ter caráter. É algo individual seu, que você precisa muito saber escolher se vai ser a parte boa ou má do caráter que vai ser trazido à tona para ser utilizado. Algumas frases importantes, escuta bem isso. Primeiro, John Walden, ele diz: preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Caráter é aquilo que você é. Reputação é apenas o que os outros pensam de você. Eu quero guardar o meu nome. Guarde seu nome, mas guarde ainda, mostre o seu caráter, quem você realmente é. Gostei do pastor Joey. Ou foi do pastor Geraldo, que eu não sei. Foi do pastor Joey. Ele perguntou lá no meio das árvores. Agora eu lembrei. Está tudo misturado. Pastor Joey perguntou assim, e eu já perguntei na igreja muitas vezes, quem você realmente é. Você sabe identificar quem você é? Você é uma pessoa que tem carisma? Você pode ter carisma, mas você tem que ter, acima de tudo, caráter. E os frutos do Espírito é que faz o nosso caráter estar agindo de uma maneira boa. Como também, presta atenção, as obras da carne podem fazer o teu caráter agir para o lado mal. É o seu caráter. Não tem como trocar. Só pode ser trocado para o bem e não ser agido para o mal quando o Espírito Santo entra na sua vida, entra na minha vida, para trazer a harmonia entre o corpo, entre a alma, entre as juntas, entre as medulas, entre o Espírito. O Espírito Santo precisa, pastor Deus, agir no nosso caráter e transformar o nosso caráter. Amém. Senão você vai ser bom no abraçar, carismata no abraçar. Poxa, aquele camarada tão gente boa. É o carisma dele. O caráter. O caráter até no dia que você está triste, você continua sendo você. Você não muda. Precisamos, irmão. Deus está falando comigo também. Deus está falando com vocês. Precisamos ter o carisma, ser carismático? Sim. Sermos bem expressivos aonde nós trabalhamos? Sim, faça melhor. Mostre quem realmente você tem como potencial, como ser humano, carismático, bom articulador, fala bem, age bem, tem bons argumentos, sabe trabalhar bem. É isso aí, irmãos! Mas acima do carisma, de ser carismático, temos que ter caráter! Isso é fruto do Espírito. Se você quer viver uma vida com o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo, escolha pedir a Deus hoje para transformar o seu caráter. Como você já viu a pessoa falar assim: fulano é um mau caráter. Reputação diferente. Cara. O que adianta defender um nome, mas por trás você é um mau caráter? Nós somos mau caráter. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Outro pensamento: o caráter não pode ser desenvolvido na calma e tranquilidade. O pastor Joey vai gostar agora. Somente através da experiência de tentativas e sofrimentos a alma consegue ser fortalecida, a visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso avançado. Aleluia! Eu vou fazer, eu vou me levantar, vou começar a caminhar, vou passar por cima das adversidades, vou vencê-la, e no final o meu caráter está transformado para a glória do Senhor. Aleluia! Quem falou isso? Helen Keller. E o último pensamento é: liderança é uma combinação de estratégia e caráter.
Se você precisa ficar sem um, essa forte. Que seja sem estratégia. Norman Schwarzkopf que falou isso. Liderança é combinação de ter estratégia e ter caráter. Forte. Você pode até, vou dar um exemplo, fechar a tua companhia. Mas quando você fechar, que as pessoas falem assim, realmente, ele fechou a companhia porque não deu certo. Mas ele foi um homem de caráter, uma pessoa boa. Uma pessoa que ninguém pode falar dele. Aí ele mudou daqui, não deu certo para ele morar aqui. Foi embora lá para a Flórida. Mas o Alessandro, tô falando do outro Alessandro ali, meu cunhado, tem um outro Alessandro ali. O Ale, tô até olhando para ele. O Alessandro voltou para Rondônia, vou falar assim melhor. O Alessandro voltou para Rondônia. Poxa vida, viu? Misericórdia, que não volte, né, Alessandro? É? Faz a obra, Jeová. Mas o Alessandro foi uma pessoa maravilhosa. Tudo que ele fazia, Deus estava abençoando ele. Deixou marcas, irmão. O caráter deixa marcas boas, o caráter é transformado, pastor Joey. Mas o caráter não transformado vai deixar marcas amargas. Passos falsos no decorrer da nossa vida. Para nós terminarmos, amados, eu queria só dizer a você que nós precisamos trazer um equilíbrio para a nossa vida de novo. O caráter nosso tem que ser íntegro e temperado pela graça de Deus. Comprometa, que nós todos possamos comprometer nessa manhã a pegar realmente de verdade todas essas obras da carne e jogar no lixo que está ali. Se você nesta manhã quer fazer o esforço, pedir o Espírito Santo que está em você para te ajudar, você vai fazer, escuta bem, ô pastor, eu não consigo, faça a tua parte, pelo menos faz a tua parte, vá para a igreja, tente orar, tente jejuar, tente ler a Bíblia, tente se esforçar e peça em oração, Deus, me dá força para eu ter uma vida de constante transformação. Transforma a minha vida, Senhor. Se você fizer a sua parte, ir para a igreja, fizer a tua parte com as questões espirituais, eu tenho certeza de uma coisa: você será um grande homem de Deus, com carisma, mas principalmente cheio da graça do Senhor, um homem de caráter. Sabe por quê? Porque aquele que está em você começou a boa obra, e daqui a pouco, porque você é árvore de Deus, plantação do Senhor, vai começar a sair as folhas, vai sair as flores e vai brotar os frutos, e todos vão desejar, aleluia, colher dos frutos de Deus que está na vida de vocês. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Tem uma coisa, já ouviu esse ditado? Vai ouvir mais uma vez. Que todo mundo, quando vê a árvore cheia de frutos, ela quer jogar pedra. Vocês vão ser atirados pedras em vocês. Pedras vão vir. Porque quem está como árvore seca, irmão, tem inveja de nós. Querem jogar pedra em nós. Mas não preocupa não, porque quanto mais pedrada tentarem derrubar os frutos, mais Deus vai fazer crescer ramos, crescer folhas, crescer flores, e vai brotar novos frutos para a glória de Deus. Segunda coisa, quanto mais frutos der e as pessoas colherem, não fica preocupado. Mas o Senhor vai fazer dar para a glória do nome dele. Aleluia. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. E a minha pergunta para nós terminarmos e sairmos deste lugar é: aleluia, você gostaria de nessa manhã viver uma vida no Espírito Santo? Eu queria que vocês saíssem do lugar de vocês e ficassem aqui na frente de joelhos, quem quiser. E nós, os pastores, vamos ungir vocês, consagrando a vida de vocês nessa manhã. Vai haver uma consagração aqui, não é um ministério, mas consagração espiritual. Uma vida, tira aqui comigo, por favor, pastor Joey, de aliança.
Deus vai aliançar vocês com eles. Talvez tem pessoas aqui que estão com as suas alianças quebradas. Deus vai fazer uma aliança com você nesta manhã. Aleluia. Quando nós, aleluia, passamos ungindo vocês, em nome de Jesus, Deus vai fazer uma aliança com vocês e vocês com Deus. E vocês vão levantar aqui, deste lugar, vivendo, pensando, frutificando no Espírito. Vocês vão começar a repreender agora, em nome de Jesus. Sai a obra da carne da minha vida. Sai a obra da carne da minha vida. Você acabou de ouvir mais uma mensagem pregada pelo pastor Sandro Benguinami. Para contatos, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até a próxima mensagem.